Olá, meus amigos, grande dia a todos. Hoje é dia 25/11 de 2021. Mais uma vez aqui, queria compartilhar com vocês esse vídeo. Vou procurar ser bem breve, bem sucinto no assunto e no tempo, para que você veja esse vídeo inteiro, para que você não veja só um pedaço dele não, tá bom? Então peço que você assista esse vídeo até o final, para você entender o assunto no qual eu vou tratar aqui neste momento. Sempre que eu faço os meus vídeos, eu sempre procuro combater a doutrina e o ensino da instituição universal. E assim como a instituição universal tem a sua doutrina e os seus ensinos, existem outras igrejas oriundas dela, de dissidentes dela, de pessoas que saíram dela e montaram igrejas nos mesmos moldes, nas mesmas doutrinas, nas mesmas campanhas. Então, eu falo sempre diretamente contra a Universal e o ensino dela, a doutrina dela, mas você pode pegar este vídeo e colocar ele para outras também, que ensinam e pregam as mesmas coisas, tá bom? Que fique bem claro isso. É claro que eu falo da Universal porque foi da onde eu saí, foi da onde eu tive conhecimento, onde eu estive, de certa forma, envolvido ali no meio de lideranças e percebi e descobri que o ensino da Universal era danoso à fé, danoso aos ensinamentos do próprio Cristo, do próprio Senhor Jesus. Então, quando esta graça chegou na minha vida e transformou todo o meu ser, eu simplesmente virei as costas para tudo e qualquer coisa que fosse ligado à instituição universal, qualquer tipo de ensino, e eu passei a me alimentar da palavra de Deus. Hoje, nesse vídeo, eu vou trazer exatamente o assunto sobre a fé, sobre a natureza da fé e sobre a fé que a instituição universal ensina. É uma fé prejudicial para você, não é uma fé que agrada a Deus. Você vai perceber, e eu vou te provar, que para você provar a sua fé, você não precisa dar nenhum tipo de oferta, fazer nenhum tipo de sacrifício ou voto. Tudo que você basta fazer é crer no Senhor Jesus. E esse vídeo vem muito a calhar neste momento, porque eles estão vivendo a fé da fogueira santa. Eu até peguei aqui um trecho que está no próprio site da IURD, da Universal, que diz o seguinte: oração da meia-noite, rumo à fogueira santa da diferença no Templo de Salomão. Aqui eles vão fazer as pessoas gerarem sacrifício, recursos para provarem a fé, para mover a mão de Deus, para que Deus providencie, aquilo que as pessoas estão ali pedindo e determinando. Eu fiz um vídeo, eu vou deixar no link, na descrição deste vídeo aqui, falando sobre o ensino da Universal, que é um ensino legalista, que eles fazem com que as pessoas vivam na base do sacrifício, na base daquilo que os povos ou o povo de Deus experimentava no Antigo Testamento, antes da vinda de Jesus, antes da graça chegar até nós. Então, a partir do momento que Jesus veio, que ele destruiu o altar do sacrifício, e ali agora seria pelo feito de Jesus, pelo sacrifício perfeito de Jesus, nós não precisaríamos mais fazer nenhum tipo de sacrifício, apenas confiar e crer que Jesus e o sacrifício de Jesus era perfeito para a nossa salvação. Aqui, eu vou sempre falar de redenção e salvação, e nunca de vida abundante, vida de qualidade, porque é isso que a igreja de mercado vende: vida abundante, vida onde você pode ter tudo aqui nesse mundo e ainda ir para o céu. É isso que eles vendem, essa é a famosa teologia da prosperidade. Só que eles esquecem que o relacionamento com Deus não é esse relacionamento utilitário, mas é um relacionamento de confiança, e também de descansar naquilo que Deus falou que faria. E principalmente quando Jesus, no Sermão da Montanha, ele falou que faria
para aqueles que crescem naquilo que ele estava trazendo. Ou seja, João antecipou dizendo: é chegado até vocês o reino dos céus, e Jesus foi lá e confirmou. Então, quando Jesus instituiu o reino dos céus aqui nesta terra, quando Jesus começou o seu ministério, e lá no Sermão da Montanha ele fala, ele vem trazendo algumas diretrizes, ele vem trazendo o meio pelo qual nós devemos viver a nossa vida. E tem um momento que ele até fala para aquela multidão que estava ali ouvindo a ele: não andem ansiosos por coisa alguma, pelo que vocês irão comer, beber ou vestir. E Jesus fala: olha, busquem em primeiro lugar o reino dos céus, a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. O seu Pai celestial, ele não vai deixar faltar estas coisas, aquilo que Jesus vinha discorrendo ali do Sermão da Montanha. Então, a Universal, ela ensina que você precisa materializar a sua fé, que você precisa provar a sua fé mediante oferta, sacrifício e votos. E a Bíblia fala que não, e os evangelhos mostram que não. Mesmo no Antigo Testamento, o sacrifício que o povo era levado a fazer, geralmente era por conta do pecado do povo ou por alguma calamidade pública. Então, o povo fazia sacrifícios para ter o favor de Deus, para Deus intervir sobre aquele problema que eles estavam passando. Então, não tinha sacrifício para provar a fé, mas era para que Deus manifestasse a sua glória e o seu poder para livrá-los daquilo que eles estavam passando. Em Hebreus, no capítulo 11, no capítulo 11, verso 1, onde fala da natureza da fé, diz o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Só aqui eu já poderia encerrar o vídeo e dizer, ou seja, você não precisa provar sua fé com oferta, você não precisa provar sua fé com voto ou qualquer que seja o sacrifício. Basta você crer, basta o seu coração descansar nisso aqui, que é a palavra de Deus. E aí, como eu tenho meditado nos últimos dias no livro de Gálatas e na epístola de Pedro, eu escrevi uma coisa que diz o seguinte: a nossa fé não é provada quando damos uma oferta ou cumprimos um voto, ou ainda façamos algum sacrifício. Provamos nossa fé quando o nosso coração demonstra paz no cuidado e na providência de Deus. Eu provo a minha fé não é quando eu dou, mas quando eu confio que mesmo diante do que eu estou vivendo e passando de adversidade, Deus ele vai vir com a providência. Eu não preciso materializar nada, eu apenas confio. E como eu provo que eu confio? É descansando e tendo o meu coração em paz, não andando ansioso, mas confiando. Lembra que Jesus, vou mencionar de novo, lá no Sermão da Montanha ele fala: não andem ansiosos por estas coisas. O que faz o nosso coração andar ansioso? O que faz a nossa mente não desligar para o descanso da noite? São as preocupações com dívidas, preocupações com a família e com a saúde. Nós queremos deixar a nossa família segura com recursos. E Deus fala: não andem ansiosos por estas coisas, mas confie. Eu confio quando o meu coração descansa. Eu estava meditando agora pela manhã, né? Nesse período todo de pandemia, Deus ele cuidou, ele supriu todas as minhas necessidades. Às vezes a gente quer alguma coisa a mais ou deseja alguma coisa a mais e não aconteceu. Mas a gente olha para aquilo que não aconteceu e a nossa tendência é se frustrar. Mas fazendo um apanhado e meditando naquilo que Deus fez nos últimos 2 anos da minha vida, desse período de pandemia, eu só tenho motivos para gratidão, para ser grato. Ele cuidou da minha família, não nos faltou nada. Nada. Deus supriu cada coisa. Agora, aquilo que eu gostaria, que eu queria, que iria satisfazer a minha vontade, isso não aconteceu, isso não ocorreu. Mas, quando eu olho para a providência de Deus, aí, essa frase que eu escrevi, eu vou colocar para vocês,
ela faz todo sentido. Eu não provo a minha fé quando eu dou uma oferta, quando eu cumpro um voto ou quando eu faço algum sacrifício, mas quando o meu coração descansa em Deus. Isso é fé, isso é provar fé. Deixa eu ler uma coisa que eu peguei para poder dar base nisso que eu estou falando. João 8:10, quando aquela mulher é levada até Jesus, aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, vocês lembram que Jesus falou para ela? João 8:10, depois você lê esta passagem. Levantando-se Jesus, perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno, vá e não peques mais. Perceba que Jesus não perguntou para ela se ela cria ou não, ou ainda falou: mulher, já que ninguém te acusou, e se você confia que eu sou quem eu disse que sou, eu quero que você faça um sacrifício para provar isso. Eu quero que você dê uma oferta para os pobres, que você vai fazer alguma coisa. Não, Jesus apenas falou para ela: olha, vai e não peques mais. Jesus não perguntou se ela cria ou não cria. Ele só falou, ele deu uma ordem, falou: vai e não peques mais. Aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, eu não sei qual era o estilo de vida que ela vivia, eu não sei o que ela fazia. Mas Jesus não perguntou isso para ela. Ele só falou: vai e não peques mais. E aí, ainda, num outro momento com Jesus, Marcos 4:38, aquele momento que Jesus estava falando ao povo e ele se retira, entra no barco com seus discípulos e vai para um outro lado. E Jesus acaba descansando, dormindo. E aí olha só o que acontece. Jesus estava na popa dormindo sobre um travesseiro e os discípulos o acordaram e lhe disseram: mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como ainda não têm fé? Perceba, Jesus estava no barco com eles dormindo. Ainda que aquele barco fosse afundar e eles fossem perecer, morrer, Jesus estava naquele barco com eles. Só que eles não confiaram. E Jesus falou: por que vocês são tão medrosos? Por que vocês não confiaram? Por que vocês não falaram para a natureza? Por que vocês, não é determinar, mas por que vocês não falaram? Porque toda a criação de Deus tem ouvidos. Toda a criação de Deus ouve. A gente tem exemplos de profetas do passado que fizeram oração, o sol parou, a água saiu da rocha, o mar se abriu. Então, toda a criação de Deus tem ouvidos para ouvir. E Jesus não falou para eles: olha, já que vocês não creram, agora vocês precisam fazer prova de que daqui para frente vocês vão crer, vocês vão ter que fazer alguma coisa, vocês vão ter que gerar alguma coisa. Não, Jesus só falou: vocês são medrosos, vocês não confiaram, vocês não confiaram. E Jesus estava com eles naquele barco. Então a fé não tem a ver com provar, mas é confiar que mesmo diante da adversidade, Deus está no controle, Deus irá cuidar de nós. A sua oferta, o seu voto, o seu sacrifício não move a mão de Deus e tampouco prova a sua fé. Ela apenas mostra que você é medroso. Ela apenas mostra que você não confia e que você não tem fé. É contrário, mas a instituição universal faz você crer que provar a fé é dar altas ofertas ou fazer sacrifícios para provar a sua fé. Não. Você prova a sua fé sem dar nada quando o seu coração fica em paz. Quando o seu coração fica em paz e a sua mente te deixa dormir tranquilo,
que no dia seguinte Deus vai providenciar, seja recursos, seja restauração, seja curas ou não, Deus está no controle, Ele irá cuidar. E ainda para finalizar, a passagem de Lucas 9, no capítulo 5, sobre Zaqueu, que era um cobrador de impostos, que não era tão honesto, que cobrava mais, que retinha para ele, que vivia uma vida aquém daquele povo. Ele tinha fartura, ele tinha tudo, mas era ladrão. Olha só, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu, por sua... Aí eu pulei aqui alguns versículos, só para ser rápido. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Ouvindo eles estas coisas, Jesus contou uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecia que o reino de Deus havia manifestar-se imediatamente. Perceba que Zaqueu não provou a fé. Zaqueu aqui, ele não falou assim, eu vou provar minha fé para Jesus, devolvendo se eu roubei de alguém. Mas ele entendeu que ele estava diante de Deus e que não eram os recursos dele que daria segurança e garantia para ele de qualquer coisa, de esperança, de nada futuro. Mas ele estava diante do próprio Deus e ele viu a oportunidade de confiar na palavra de Jesus e falar: eu quero seguir a Ele, eu quero Ele para mim, eu quero esse homem para mim, na minha vida. Eu preciso confiar nele. Então, não é os meus recursos que vão me dar garantia e segurança, mas é Ele. A esperança é Ele, que é Jesus. Então, quando Zaqueu resolve devolver, não tinha a ver com provar, mas tinha a ver de ter entendido, ou seja, a graça estava diante dele. E ele falou: não são essas coisas que me trazem segurança, mas é essa fala aí, é esse reino que eu quero. Eu quero estar neste reino. Então, meu caro amigo e minha cara amiga, você que é da Universal, não se deixe enganar com esse discurso de provar a sua fé. Você não precisa provar, você precisa crer. E o crer tem a ver com confiar e descansar. Mesmo diante do caos, mesmo diante de toda dificuldade, da escassez, você confia que Deus irá cuidar de você. Essa é a natureza da fé. É a certeza de coisas que se esperam. Eu espero que Deus vai cuidar de mim. Eu não preciso provar, eu não preciso dar nada. E agora, ainda pegando esse momento da fogueira santa da diferença, que eles vão fazer você vender todas as suas coisas, gerar seu sacrifício. Você não precisa de nada disso. Isso é legalismo. Se desfazer de coisas, gerar sacrifício ou ainda fazer sacrifício, isso é legalismo, é legalista. Eles são legalistas. Eles se autoavaliam pelo que eles fazem e não pelo que eles são. Seus corações estão distantes de Deus. Seus corações estão nas coisas deste mundo, no poder e em ter pessoas servindo a eles. É isso que eles amam isso. Então, quando eles falarem para você ter que provar a sua fé, não, você não precisa provar nada. Você precisa crer que o Senhor Jesus Cristo é suficiente. E diante de todo o cenário de caos, dificuldade, problemas, você deve confiar que Jesus Cristo está no controle de todas as coisas. Lembre-se sempre, nossa passagem aqui, ela é momentânea, ela é como a neblina, né? Lá no livro de Tiago fala, o que é a vida do homem, não como a neblina, que hoje está e amanhã não está mais, desaparece. Somos peregrinos, somos forasteiros, passando de passagem por aqui. Então, mesmo diante de toda a dificuldade, mesmo diante de todos os problemas, seja grato a Deus, porque
isso aqui, ó, é tudo que a gente precisa. E Ele nos dá todos os dias o fôlego de vida e ainda nos abençoa, guardando os nossos caminhos. Nós não precisamos de mais nada, apenas dele, apenas do sacrifício de Jesus para sermos benditos diante do Deus Pai. Que Deus possa te abençoar. E se você chegou até aqui, se inscreva no nosso canal e compartilha o vídeo se você acha que vai ajudar alguém, vai ser bênção na vida de alguém. Tá bom? Pessoal, até uma próxima. Deus abençoe a todos e até mais.